Ao longo da história da Igreja Católica, nestes 2 milênios, sempre houve uma persistente tentativa de infiltração maligna no seio da alta hierarquia sacerdotal. Nos últimos 3 séculos, podemos ter alguma noção dessa trágica infiltração, através das duras mensagens de Maria Santíssima, dirigidas exclusivamente ao clero católico. Por exemplo, o terceiro segredo de Fátima, que a Igreja não revelou, porque, obviamente, são advertências feitas ao alto comando do clero. As profecias feitas pela Mãe de Jesus em La Salette, nos alertando sobre a infiltração dos maus sacerdotes no clero católico. A Igreja de Cristo, desde o seu início, sempre foi atacada por diversas formas. Mas, justamente porque é a Igreja de Cristo, ela jamais será derrotada. Lembrem-se que o seu fundador nos disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua Igreja. Ela será reduzida, mas não derrotada. A Igreja de Cristo é santa, porque Jesus é o corpo místico dessa Igreja. Porém, ela é conduzida por pessoas, e o Colégio Apostólico de Cristo, desde o seu início, sempre deu mostras da fragilidade humana e de sua propensão para cometer erros. E como estamos refletindo aqui, o próprio Cristo jamais disse que a trajetória terrena de sua Igreja seria fácil e perfeita. O que não significa desculpa para erros e arbitrariedades cometidas pelo alto comando do clero. O Colégio Apostólico de Cristo, desde o seu início, sempre deu mostras da fragilidade humana e de sua propensão para cometer erros. Tiago e João disputam pela supremacia de poder. Judas traz Jesus por 30 moedas. Pedro o nega 3 vezes. Os discípulos fogem, no momento extremo da prisão de seu mestre. Tomé duvida de sua ressurreição. Mesmo aqueles que acompanhavam Jesus cometiam erros. É óbvio que em nossa época, muitos sacerdotes, inclusive o alto comando do clero, cometam erros absurdos. Mas, não é por isso que nós, os verdadeiros católicos, vamos abandonar a Igreja de Cristo. A nossa Igreja está dividida sim, mas continua sendo a Igreja de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqueles que são verdadeiros católicos jamais abandonarão essa Igreja, mesmo que o alto comando do clero cometa várias heresias. Cada um é responsável pelos seus erros. Se o Papa Francisco comete erros, quem vai responder por isso perante Deus é ele, e não nós. A Santa Missa está muito acima de todos os papas. Jesus é o centro e o autor da Santa Missa, e não o Papa. A Igreja Católica não comete erros, porque ela é o corpo místico de Cristo. E Cristo não comete erros, quem os comete são os membros dessa Igreja. Os verdadeiros católicos, conscientes da situação atual da nossa Igreja, participam da celebração da missa, em comunhão com Jesus e com os bons sacerdotes, e não em comunhão com o Papa herege. É enorme o número de pessoas consagradas em nossa Igreja, que estão se desviando da verdadeira doutrina de Cristo, e causando uma grande confusão entre os fiéis católicos. Mas tudo isso já foi profetizado na Bíblia, e também pela Mãe de Jesus, em suas aparições ao longo do tempo. A apostasia, o abandono da fé, está crescendo dia após dia. Vemos isso de forma bem clara em nossas famílias. Muitos jovens, e inclusive pessoas adultas, não se interessam em aprender sobre religião. Não se interessam por Deus, mas demonstram um enorme interesse por entretenimentos na televisão, nos computadores, e principalmente nos celulares, que já não são apenas celulares, mas uma pequena fábrica de entretenimentos. Eu não sou contra a tecnologia. Quando bem empregada, ela produz grandes benefícios. Porém, quando mal usada, os problemas causados são terríveis. O que nós podemos fazer, durante esse breve tempo de vida que nos resta, é atender aos pedidos da Mãe de Jesus,
e nos manter firmes na fé católica, obedecendo ao verdadeiro magistério da nossa Igreja, e não às novas ideologias do Papa Francisco e muitos dos seus comandados. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."